Beleza, pessoal? Então vamos lá. Gente, essa é uma aula de revisão para os alunos aí da Escola UV7 do segundo ano. Lembrando que um exercício de revisão foi disponibilizado para você no site. Muito importante que você faça o exercício, né? E aí sim consiga ver em qual situação você está para fazer a nossa avaliação, tá certo? Então, esse exercício de revisão e aqui a minha aula é somente é, corrigindo esse exercício, tá? Você pode rever as outras aulas, caso sentir dúvida em alguma parte, beleza? Então vamos lá. Então essa é a primeira questão que tem lá, beleza? E aí ela diz o seguinte: o sistema genital masculino é formado por órgãos que atuam na reprodução. É nesse sistema que os gametas masculinos, né, chamados de espermatozoides, são produzidos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto do local onde são produzidos os espermatozoides, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui você vai conhecer 5 itens que tem lá para você marcar o item correto. A questão de biologia, as questões elas têm um enunciado um pouco longo, às vezes tem as respostas não para essa questão, mas para outras questões anteriores, tá? Então daqui poderia ser tirado várias respostas diferentes, né? Qual é o nome dos gametas masculinos? Espermatozoide, tá certo? Por exemplo, o sistema masculino é formado por um órgão? Não, é formado por vários órgãos. Então nesse caso vamos lá conhecer esses órgãos aqui que formam o sistema masculino, mas a gente vai ter que marcar aqueles que são responsáveis por produzir o espermatozoide, tá bom? Então a primeira opção que tem para você marcar é o escroto. O escroto, esse bem aqui no caso, ele é o saco escrotal, né? Ele tem uma função termorreguladora. Ele vai ali adequar a temperatura do teu corpo com a temperatura externa para que o teu testículo, que é onde é produzido, já dando a resposta, onde é produzido os espermatozoides, possam produzir na temperatura ideal. Em dias muito frios, em dias muito quentes, o saco escrotal ele age de maneira diferente, né? Em dia muito quente, no caso, ele deixa o testículo muito mais longe do corpo, porque o corpo está na sensação térmica um pouco mais quente, né? Já em dias muito frios, no caso, o escroto aproxima o testículo do corpo para ver se consiga alcançar, no caso, a temperatura ideal para produzir os espermatozoides, tá certo? Então, o escroto tem essa função de regular, ok? E aí o epidídimo, né, é no epidídimo que acontece aí um armazenamento e a primeira maturação dos espermatozoides. Então o epidídimo ele fica bem aqui nessa estrutura, olha só, bem aqui nessa estrutura, acima do escroto, né, ele é dividido em 3 partes, essa aqui é uma das cabeças do epidídimo, e é nele que vai acontecer a maturação dos espermatozoides. Eles saem do testículos ainda imaturos, tá certo? Ainda sem cauda, por exemplo, tá? Vocês sabem como é que é a estrutura do espermatozoide? Ele tem, né, uma estrutura que a gente chama de acrossoma aqui também e tudo mais. A célula principal está aqui, mas ele tem um flagelo, é uma cauda. Então ele não sai prontinho dali não, tá? Beleza? E a gente chega nos testículos, que é a principal função, né? Além de produzir os espermatozoides, né? É produzir os hormônios masculinos, né? Que no caso é a testosterona, beleza? Aí a gente vai para outra estrutura, que no caso é o pênis, né? Nesse caso, o pênis ele atua também no sistema excretor, tá certo? E aí no momento de micção, né? Que é o momento de urinar, de fazer xixi, certo? E aí também atua no sistema reprodutor no momento da ejaculação. Lembrando que a ejaculação só vai acontecer, né? Se houver se o pênis, por exemplo, estiver ereto, ele não vai acontecer com o pênis flácido, um exemplo, tá? Então, é importantíssima a estrutura, beleza? Aí quando eu vou aqui para a ideia do escroto, o escroto novamente, né? Rapaz, aqui não é escroto não, aqui no caso é próstata, tá? Então bem aqui é próstata. Próstata, beleza. Qual é a função da próstata, professor? A função da próstata é só dar trabalho, né? Não, a função da próstata ela tem a função de proteger também, liberar substâncias que protegem os espermatozoides, porque no caso, a parede vaginal, assim como boa parte da estrutura do sistema reprodutor feminino, é ácido, né? E aí, nesse caso, se os espermatozoides chegarem lá sem o líquido prostático, eles vão morrer, ok? Então, nesse caso, qual é a função da próstata? É proteger e nutrir esses espermatozoides com enzimas, com sais minerais ali que vão protegê-lo no ambiente ácido
do aparelho feminino, tá? Beleza, então a resposta aí, testículos. Vamos para a próxima, vamos lá. Os testículos e os canais deferentes. Então pronto, a gente vai lembrar novamente dos canais diferentes. Presente no aparelho reprodutor masculino dos mamíferos, podem ter suas funções comparadas respectivamente com as funções dos seguintes órgãos do aparelho reprodutor feminino. Olha, um órgão, gente, ele é análogo ao outro. O que quer dizer análogo? Quer dizer que ambos possuem funções similares, parecidas, né, ou idênticas, inclusive. Então, por exemplo, nesse caso, o que ele quer saber aqui, qual é o órgão, né, que é lá do aparelho feminino, tem a mesma função que o testículo e a mesma função que os canais diferentes, tá? Então, a resposta aqui, ó, ovários e trompas de Falópio, tá? Ou também chamado de tubas uterinas, tá? Ah, professor, explica aí melhor. Vamos lá, funções comparadas, né? Aqui, o canal do epidídimo é por onde, né, esse espermatozoide, depois de amadurecido em um certo ponto, né, em primeiro grau, ele vai chegar até aos outros órgãos. Então é um canal, certo? É um canal que serve para locomover aqui, melhor, para direcionar os espermatozoides. Ele só tem esse caminho, ele só vai por ele. Do mesmo jeito, as trompas servem como esse canal também, no caso aqui de encontro, né, por onde o óvulo vai ser, o ovócito secundário vai ser jogado, tá certo? Então, qual é a função do testículo como um todo? A produção lá do espermatozoide. É a gônada masculina, tá bom? No mesmo jeito, o ovário também é a gônada feminina e é a produção de óvulos, né? Então, nesse caso, o comparativo é esse. Os testículos têm as mesmas funções que o ovário e o epidídimo tem a mesma função que o canal deferente, beleza? Ou melhor, o epidídimo não, desculpa. O canal diferente tem a mesma função que as trompas de Falópio, beleza? Eu que observando aqui, riscando aqui o desenho, mas resumindo, vamos lá. Ovário tem a mesma função que os testículos, beleza? Em função até mesmo de produção de hormônio, né? Cada um produz o hormônio para o seu gênero em si, para o sexo em si, certo? E aí, nesse caso, o canal diferente, né, é esse canal que serve de caminho aqui, né? E nesse caso, nas mulheres, a gente vai chamar eles ali de trompas de Falópio. Pronto, beleza. Então, resposta no item ovários e trompas de Falópio, tubas uterinas. E aí a gente chega numa questão que muitas vezes tem dúvida porque tem conta de matemática, né? É uma conta de matemática bem simples. Vamos lá. O ciclo menstrual regular dura, em média, 28 dias. Como eu disse para vocês, uma questão de biologia, ela sempre traz muita informação. Então, nesse caso, pode ser que nem seja necessário você ter esses dados aqui, mas em outra questão você pode utilizar essas respostas que vêm dentro dos enunciados, tá? Então, contados 28 dias contados a partir do primeiro dia da menstruação propriamente dita, tá? Então, beleza. 28 dias, lembrando que existem aquelas exceções, tá? Beleza? O útero é uma região do sistema genital feminino que apresenta formato de pera e liga-se à vagina. Então, tá bem aqui o desenho, vou já mostrar para vocês novamente. Aí vem formando mais texto, mais informação. A primeira menstruação é chamada de menarca e pode ocorrer de 12 a 13 anos. Enquanto a última menstruação é chamada de menopausa e pode ocorrer a partir dos 45 anos, tá? Então, nesse caso aqui, gente, a questão quer saber o seguinte, sobre a menstruação, que parte do útero é eliminada no processo da menstruação como um todo, tá? Gente, então, bem simples. Aqui está a nossa tabelinha aqui no caso, né, que existe de 1 até 28 ou 32, que isso varia, onde tem inicialmente o primeiro processo, menstruação, começa sempre a partir do primeiro dia da menstruação, então tá aqui, ó, relógio, começa a partir aqui do primeiro dia da menstruação, tá? Então vai passar aqui alguns dias, vai iniciar aqui um processo meio termo aqui, de pré-ovulação, tá certo? E aí, o que a questão pode te dizer? Ela pode dizer muita coisa, tá? Ela pode dizer, por exemplo, que a partir do 10º dia ou do 11º, porque nunca é um dia fixo para todas as mulheres, né?
vai ocorrer aí o processo de ovulação, também chamado ali para alguns de período fértil. Então, vai aí no período de 7 a 9 dias de período fértil, beleza? Pode ser até mais, como eu disse, varia, tá? As questões estão evitando dizer datas agora, períodos, porque não existe mais nada certo, beleza? Então, a partir aí do 19º dia, do 20º dia, já é um processo de pós-ovulação. Os hormônios já agem de maneira diferente. E aí sim, já se preparando para a próxima menstruação. Nesse caso, nesse período, o endométrio começa a enrijecer, né? Ele vai ficando um pouco mais espesso, ele vai sendo preenchido por sangue. Então, o endométrio é essa camada interna do útero, tá? Ele tem vários capilares, que é como a gente chama essas células que parecem uns cabelinhos, assim, ó, vários capilares, como se fosse cabelo mesmo. E cada fiozinho é um fio, é um vaso sanguíneo, tá? Então, esses vasos sanguíneos ficam repletos de sangue. E aí, nesse caso, quando não há fecundação, aí sim o corpo da mulher age da maneira específica que essa camada do endométrio é toda eliminada. E aí essa eliminação da camada do endométrio que a gente chama aí de menstruação, tá? Beleza? Então é o endométrio. Então, qual é a parte do útero que é eliminada? É o endométrio, né? Professor, mas o endométrio é eliminado? Não, é o excesso ali de sangue preenchido nos capilares, tá? No endométrio ele continua lá, tá? Não foi só o excesso de sangue que ficou no endométrio, tá bom? Aí vamos lá, a pílula anticoncepcional é utilizada uma questão sobre método contraceptivo, né? Então nesse caso aqui só lembrando, quando eu falo de método contraceptivo, ele está prevenindo contra infecções sexualmente transmissíveis? Não, contraceptivo é para prevenção de gravidez, tá certo? Não é necessariamente contra infecção sexualmente transmissíveis, beleza? Então, a pílula anticoncepcional é um método contraceptivo, porque sua ação é capaz de, olha o que a questão está te informando, bloquear a ovulação no organismo feminino humano. Agora, pronto, de que maneira, né, ela atua? Então, ela é uma combinação de hormônios. Agora, de quais hormônios? Beleza? Então, para isso, a gente tem que lembrar de muita coisa. Os hormônios principais que estão dentro da pílula anticoncepcional é a progesterona e o estrogênio. Tá certo? Então, qual é a função do estrogênio como um todo? O estrogênio ele controla o fluxo menstrual. Então, a partir do momento que está tomando uma dose de estrogênio mensalmente, né, mensalmente ali, ele vai agir diretamente no fluxo menstrual. A progesterona é que tem um efeito realmente contraceptivo, tá? Então, são dois hormônios que aí estão dentro da pílula anticoncepcional. O que a progesterona faz, professor? A progesterona ela engana o cérebro. Lembra que existe, né, a hipófise, também chamada de glândula pituitária, que ela libera os hormônios aqui, ó, que vão agir direto na ovulação, tá? Então, por exemplo, o FSH e o LH são hormônios que agem direto aí, que tem a ver diretamente com o óvulo. E aí, nesse caso, é justamente isso que é impedido pela pílula anticoncepcional, a questão da ovulação. Ela impede a liberação do hormônio FSH e aí, no caso, o hormônio não chega, não necessariamente ele induz o crescimento do óvulo. O óvulo fica imaturo, então por isso que, no caso, ele não consegue gerar um óvulo sadio, né? Digamos assim. Professor, ele não consegue gerar um óvulo? Não, os óvulos estão lá. Lembrando, todos os óvulos femininos já estão produzidos desde sempre, certo? Isso não é que nem os homens, não. O que acontece é que o óvulo não cresce. Então, se ele não cresce, ele não é liberado mensalmente. Beleza? Então, nesse caso, a resposta aí desse item, o estrogênio, né, e a progesterona, o estrógeno, né, e a progesterona que inibem a produção aí do folículo estimulante. Tá bom? Beleza, próxima questão. Pronto, então uma questão que também uma questão de fisiologia que fala sobre hormônios, né? Então, assim como os testículos do homem, os ovários são estruturas relacionadas com a produção de hormônios e com a formação de células reprodutivas, chamadas popularmente de óvulos. Pronto, beleza. São duas estruturas ovoides, com aproximadamente 3 centímetros de comprimento, que são denominadas ovários. Pronto. Os ovários são as gônadas femininas. Ponto.
Rapaz, tem tanta informação nesse texto. Essas estruturas, além de serem responsáveis por dar origem aos óvulos, produzem os hormônios. Então, vamos lá. O que a gente tem que ter uma noção bem simples. Existem 4 hormônios envolvidos diretamente no aparelho, muitos hormônios, mas 4 hormônios principais aqui, tá? Envolvidos aqui no ciclo, né? No caso de menstruação, no ciclo de ovulação, no ciclo de período fértil. O ciclo como um todo, no caso da mulher, é envolvido 4 hormônios principais. Nesse caso, alguns desses hormônios são produzidos por uma glândula que fica logo abaixo do pescoço, que é chamada de hipófise. Logo abaixo não, né? Na intenção, na altura do pescoço, tá? Que é chamada de hipófise, também chamada de glândula pituitária, que são os hormônios FSH e o hormônio LH. O hormônio... Ah, professor, tem nome não? Tem, quer saber? Vamos lá, o hormônio luteinizante. Beleza? E o FSH, hormônio do folículo estimulante. Pronto. São produzidas na hipófise. Já os hormônios produzidos no ovário, no caso, na gônada feminina, que é o que a questão está querendo fazer com que você frise, ela está te dando, bem dizer, a resposta, né? No caso, é o estradiol, também chamado de estrógeno, de estrogênio, importante você se lembrar da palavra, e da progesterona. Então, são esses dois aqui que são os hormônios produzidos nos óvulos, beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Resposta aí, estrógeno e progesterona. Agora uma questão, saindo aí desse meio de questões, né, uma questão que é do segundo ano mesmo, né, não é do primeiro ano que está atrasado não, de vocês. No caso é do segundo ano mesmo. Então aqui já começa falando sobre classificação dos seres vivos. No segundo ano a gente estuda os seres vivos, né? Tá bom? Então nesse caso aqui é uma questão de vestibular, ó, beleza? Ela fala o seguinte: o lobo-guará e a onça são 2 exemplos da nossa fauna ameaçados de extinção. Olha só a informação que você pode aprender com a questão. Lobo-guará e onça estão ameaçados de extinção. Ponto. O diagrama a seguir mostra as principais categorias taxonômicas a que pertencem esses animais. Beleza. Aí você fala, professor, mas eu não quero... Vai fazer diferença eu me lembrar que o lobo-guará e a onça? Nessa questão não, mas como eu te disse, o enunciado de uma questão de biologia, muitas vezes ele pode não te ajudar naquela questão, mas te ajuda em outras questões. Tá? E para o seu conhecimento, né? Então, o diagrama a seguir mostra as principais categorias. Então, está aqui o lobo-guará e a onça parda. Beleza? Analisa o diagrama, permite dizer que os 2 animais estão próximos, na mesma categoria até. Ah, professor, o lobo ele é da família do cachorro e a onça da família do gato. Olha, nessa noção, você pode criar muitas outras, mas será que o gato é a estrutura que deu origem a todas as outras? Alguém veio antes do gato e alguém veio antes do cachorro, tá? Que são os animais que a gente mais convive. Então não tem dizer assim, olha, tá errado esse pensamento. Mas vamos lá. Ambos, né, lobo e onça, pertencem à família dos vertebrados, não pertence? Beleza. Então até aqui eles são bonitinhos, eles são juntinhos, né? Assim, parentesco, certo? Tanto o lobo quanto a onça também bebem leite, então eles são mamíferos, tá certo? Bebe leite é o novo, né, gente? Aí, no caso, existem inúmeras características para definir o que é um mamífero e o que não é, tá bom? Não só o leite, né? A questão das glândulas mamárias e outro pelo e outras coisas mais, tá bom? Beleza, então até aqui eles ainda são próximos, né? Quando eu vou aqui para o lobo-guará e a onça parda também são carnívoros, beleza? Pronto. Só que chega em determinado momento que esses carnívoros ele tem certas divisões. Então, o lobo-guará aqui, no caso, ele é de um determinado táxon, que é isso que a gente vai descobrir, né? De um determinado táxon. Vou pegar aqui a borracha. E a onça parda de outro. Então, aqui a questão está dizendo o seguinte, que o lobo-guará é um canídeo, a gente vai já entender o que é, e o lobo e a onça parda vem dos felídeos. Lembra aí de felino, né? E canídeo, lembra de cano. Caninos, o dente, né? Ambos têm caninos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, nesse caso, canídeo para o lobo e felídeo para a onça parda. Então, o que acontece é que a gente tem que lembrar de uma coisa.
existe as categorias taxonômicas. Então a gente vai lá e lembra dessa categoria taxonômica, tá? Então vamos lá, ó. Esse rei aqui é de reino, esse fi aqui é de filo, C de classe, O de ordem, família, gênero e espécie. Se eu for olhar para cá nessa direção, eu vou saber o seguinte: esse nome aqui é o nome da espécie e esse aqui, ó, é o nome da espécie. Beleza. Quem é que vem antes da espécie? Olha só, quem é que vem antes da espécie? O gênero. Então, esse nome bem aqui, ó, é o gênero. Esse bem aqui, ó, é o gênero. Beleza. Quem vem antes do gênero lá na categoria taxonômica? Família. Então, vamos lá. Esse canídeo aqui, ó, família. Então, a família dos canídeos, né? Beleza. E aqui o felídeo, ó, família. Família dos felídeos. Maravilha. Pronto. Carnívoro. Carnívoro vem a família. O que é que vem antes da família? A ordem. Então, nesse caso aqui, ó, aqui é ordem, né? Aqui é ordem. Maravilha. A questão quer saber, eles estão próximos até qual categoria? Então, a primeira categoria, no caso, né, que eles estão mais próximos, é a ordem, tá certo? Então, nesse caso aí, eles pertencem à mesma ordem, a ordem dos carnívoros. Aí a gente chega nessa questão, para que a gente possa finalizar. Aqui, gente, tem uma questão também bem que a gente pode pegar bastante informação. Então, incluindo nessa designação de papagaios, araras e periquitos, essas aves pertencem a uma mesma família, da ordem Pistaciformes. Bonitos. Dentre, pode citar, aí você vai ver aqui o quadro, de acordo com o quadro, o grupo de aves relacionadas compreende. Ele quer saber quantas, lá nas questões, quantos gêneros, quantas espécies diferentes, certo? Quantas famílias? No caso que a gente vai conseguir ver aqui, vamos lá. Olha só, ara, no gênero ara, gênero ara. Eu tenho esses três animais, é tudo do gênero ara, tá? Então, ara é o primeiro gênero que eu encontrei aqui. Aí eu vou aqui para esse segundo nome, Amazona, a estiva, Amazona brasiliensis, Amazona rhodoctila. Então, nesse caso aqui, ó, Amazonas, né? Eu não vou escrever o nome todo não, tá, gente? Porque senão vai demorar aqui. Beleza, já estou no meio do caminho. Amazonas. Aí eu vou por aqui, no caso, no grupo das aves que a gente chama popularmente de periquito, né? Então vai lá, aratinga, aratinga, aratinga. Então o gênero aratinga. Professor, como é que o senhor sabe que isso aí é o gênero? Vamos só lembrar da fórmula dos nomes? Toda vida, o primeiro nome, que é aquele que vem com a inicial maiúscula, significa o nome do gênero. O segundo nome, que é o epíteto específico, ele representa a espécie, né? Ou melhor, o epíteto específico. Tá certo? Então, nesse caso, primeiro termo, gênero. Segundo termo, epíteto específico. Então, o que eu observo aqui? Eu tenho três gêneros. O gênero ara, o gênero amazona e o gênero aratinga. Agora, a espécie, gente, eu tenho vários. Ó. Do gênero ara, eu tenho três espécies diferentes. Colopteros, macau, araúma. Do gênero amazona, eu tenho três espécies diferentes. Aqui nos periquitos do gênero aratinga, eu tenho três espécies aqui, ó, que são diferentes. Então, ao todo, gente, eu tenho 3 gêneros e 9 espécies. E é isso. Deixa eu ver se tem mais. 9 espécies, 3 gêneros. E é isso, gente. Então, boa sorte, façam a prova. E aí, no caso, tentem fazer, né, por mérito próprio, tentem avaliar. A gente vai retornar, se Deus quiser, em breve. Mas vocês precisam estar tentando, beleza? Então, valeu, até mais.